Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, será jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, hoje estamos diante de uma palavra muito dura de Jesus. Para que nós possamos compreender o porquê o Senhor adota esse discurso em tons proféticos, é preciso então entender a dinâmica da pregação de Cristo. Lembremos-nos, se nós, por exemplo, pegássemos Marcos capítulo 1, dos versículos 13 e 15, veríamos que na pregação de Cristo o centro era o anúncio do reino de Deus: arrependei-vos e crede no Evangelho, o tempo se cumpriu e o reino de Deus está próximo de vós. Mas para que esse reino fosse possível, haveria da parte dos ouvintes duas atitudes necessárias. A primeira atitude é o arrependimento, é o reconhecimento de que nós, diante da graça de Deus, da sua misericórdia, da sua palavra, muitas vezes fomos infiéis ao Senhor. O arrependimento gera, portanto, depois a conversão. Ao admitir o meu pecado, a minha falha, eu então busco mudar a minha vida, converter a minha mentalidade, os meus critérios, me inserindo então numa caminhada com Cristo. Por isso, crede no Evangelho. Sem o arrependimento, sem a conversão, a fé ela nunca será verdadeira. O Senhor fez isso, chamou os seus primeiros discípulos, dentre eles Pedro e André, Tiago e João, e a sua missão começou exatamente nas cidades da Galileia. Tanto é que Jesus vai ser reconhecido no seu processo, quando da sua execução, como o Galileu. Ou os discípulos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no dia de Pentecostes, melhor, no capítulo 2, vão falar aos ouvintes: não são por acaso esses homens todos eles galileus? E nós não os escutamos em falar em nossas próprias línguas as maravilhas do Senhor? Essas cidades nas quais Jesus passou, elas estão localizadas ao redor do mar da Galileia. Quem foi a Israel, já teve essa oportunidade, vai poder visualizar nessa minha explicação essa realidade. Ao redor do mar da Galileia, também chamado na Sagrada Escritura como Lago de Genezaré, estavam as principais cidades da Galileia. Dentre elas, Cafarnaum, por exemplo, Magdala, de onde vem Maria Madalena. Madalena pode ser traduzido como Maria de Magdala. A maioria dos discípulos então se localizava nessas cidades. Foi ali que Jesus passou. E Jesus, passando por essas cidades, anunciava o reino de Deus e a conversão. O que acontece aqui? Essas cidades, elas receberam a pregação primeira de Jesus, a sua dedicação missionária, muitos creram em Cristo e se tornaram seus discípulos, mas houve uma grande resistência ao Senhor. Hoje no Evangelho, Mateus vai dizer, Jesus começou a censurar as cidades. O que é esse sentido de censurar? A exortar, a apontar os defeitos, a apontar as incoerências, porque ali fora realizada a maior parte de seus milagres. Como que nós podemos compreender então os milagres à luz da vida de Cristo e hoje da dinâmica teológica da igreja? O fato de alguém receber um milagre, uma graça especial de Deus, não significa que seja suficiente para a salvação da pessoa. Vamos lembrar daquele episódio que Jesus curou 10 leprosos,
Quantos voltaram para agradecer o Senhor? Apenas um. Então existem pessoas que recebem inúmeros sinais de Deus, o seu amor. Esses sinais são dados para predispor a pessoa ou abrir a interioridade da pessoa para a palavra da salvação. Porém, tendo recebido o milagre, se a pessoa não se insere num caminho de discipulado, de arrependimento, o milagre por si só é insuficiente para a salvação dessa pessoa, ou seja, para a sua participação na vida divina. Nesse sentido, nós não descartamos que o Senhor possa realizar milagres, e os milagres continuam existindo até hoje para aqueles que têm fé. Mas veja, o perigo hoje é você reduzir a pregação cristã, reduzir o cristianismo a apenas culto de milagres. Existem, inclusive, denominações cristãs que são verdadeiras seitas, que marcam hora para o Senhor agir. Não, o milagre acontece quando Deus quer, como Ele quer e com quem Ele quer. Nós, como pregadores da palavra de Deus, podemos proclamar a bênção do Senhor, podemos explicar o Evangelho, mas é Deus quem age na sua liberdade. Qual que é o perigo de reduzir hoje o cristianismo a apenas uma pregação de milagres, de cura e libertação? É exatamente impedir as pessoas de receberem o fundamento da fé. Então, um milagre recebido, uma graça recebida, deve levar a pessoa ao discipulado e uma vida com Cristo. Caso contrário, não são suficientes. É a mesma coisa que o Jesus falou aqui no Evangelho, porque não se tinham convertido. Qual que é o mais importante, o milagre ou a conversão? O mais importante é a conversão, é a mudança de mentalidade, é o seguimento a Cristo. E aí nós temos essas cidades que estão ao redor do mar da Galileia, e o Senhor aponta exatamente isso, com uma linguagem profética: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Para quem conhece a Sagrada Escritura, sabe que esse modo de dizer de Jesus é um modo profético. Os profetas também falavam, ai de vós. O que é esse ai aqui? Vamos entender o seguinte: quando nós lemos os profetas, nós temos duas formas de pregação profética na Sagrada Escritura. Uma delas é quando o profeta vai até o povo e anuncia a palavra do Senhor, e no hebraico nós temos um negócio chamado riv. O que é riv no hebraico? Anuncia uma palavra dura, chama o povo à conversão. Olha, o Senhor vai corrigir vocês, se vocês não se converterem. Mas veja, isso aqui não quer dizer que Deus quer punir. A palavra é dura, a correção é dura, para que o povo mude o coração, mude a mentalidade. Você que tem filho, e quem tem filho sabe muito bem, quando o filho está indo para o caminho mau, um caminho ruim, o que o pai faz? O pai não usa de uma palavra mais forte: olha, não faça isso, senão eu terei que puni-lo, não vá para esse caminho que você não vai ter a salvação, não ande com essas pessoas, que elas não são boas influências. Quando um pai faz isso, uma linguagem mais dura, é porque o pai quer castigar? É porque o pai quer punir ou o pai quer salvar? O pai quer salvar, quer preservar o filho. Os profetas, que são a boca do Senhor, exatamente eles agem nessa primeira dimensão para preservar o povo de Deus de caminhos extraviados. Essa pregação de Jesus aqui, nós podemos dizer que é mais ou menos nessa ótica. Essas palavras duras de Jesus não é para condenarem todos os habitantes de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, mas para chamar esses habitantes, essas pessoas, à tomada de consciência. Reconhecendo, peraí, o Senhor fez tantos milagres no meio de nós, o Senhor anunciou essa palavra, por que nós estamos então sendo indiferentes ao Cristo, ao Messias que veio até nós? Por outro lado, nós temos na pregação profética também uma outra realidade. No hebraico se chama mishpat. Mishpat no hebraico significa quando o julgamento está dado. Não tem mais como que a conversão. Já foram dadas todas as opções, Deus deu todas as chances, agora só resta as consequências do pecado. É o que nós vemos na primeira leitura então, essa outra dimensão profética. Aqui nós temos o rei Acás, e a gente tem que entender um pouquinho da história do povo de Israel para entender a primeira leitura. Nessa época, os reinos estavam divididos. Você tinha um rei no reino de Israel, cuja capital era Samaria, e você tinha o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Surgiu um poderoso império chamado Assíria. A Síria era um dos impérios mais poderosos do século VIII. Inclusive eram extremamente hábeis no poder bélico. O rei de Judá, que no caso aqui é Acás, temendo a invasão da Síria, faz um pacto com a Síria. Olha, você não me invade,
eu posso até pagar tributos para vocês, mas vamos fazer um pacto de mútua proteção. Isso é chamado, dentro da história do Oriente Próximo Antigo, de pacto de vassalagem. Então, o reino de Judá que se torna uma espécie de vassalo do Império Assírio. Porém, o reino do norte, o rei do norte, que é rei de Israel, não gosta nada disso. Ele se une ao rei, ao chefe de Damasco, que era a capital da Síria, e conspira contra o rei de Judá, marcha contra o rei de Judá, querendo destruir o rei de Judá, já que esses reis, eles estavam contra a Síria. Olha só a briga política, parece que algumas coisas hoje são meras repetições da história da humanidade. O rei Acaz está com medo, porque ele sabe que o seu reino é pequeno, ele fez um pacto com a Síria, o que vai acontecer? É nesse momento que o profeta Isaías surge. E o profeta que a gente já teve aqui, o profeta não é quem fala palavras bonitas. Às vezes o profeta chama a conversão, palavras duras para o chamado à conversão, ou às vezes palavras de julgamento. E o profeta Isaías é que faz uma palavra de julgamento, dizendo: olha, Acaz, não se preocupe, eles já foram julgados pela atitude deles. O reino de Israel, que é o reino de norte, deixará de existir aqui daqui a alguns anos. Quanto a você, basta isso. De resto, se não confiardes, não podereis manter-vos firmes. Ou seja, o profeta Isaías chama o rei Acaz, que era rei de Judá, a ter fé para ficarem em pé diante dessa ameaça da destruição do seu reino. Vamos trazer agora isso para a nossa realidade agora, unindo com o Santo Evangelho. O que isso significa? Nós também estamos num mundo, e o Papa hoje dizia na homilia na Casa Santa Marta, em que as pessoas elas recebem muita palavra de Deus. Nós somos cristãos, estamos na igreja, mas às vezes o que aconteceu com Corazim e Betsaida, continua a acontecer com muitos cristãos católicos dentro da igreja. Receberam os sacramentos da igreja, receberam a palavra, receberam milagres, recebem o carinho da comunidade, como vivem? Vivem como convertidos? Não, vivem na mesmice, vivem numa espécie de rotina da fé, quando deveriam se inserir numa dinâmica de pertença a Cristo. Essa palavra para nós então de Isaías é profética. Se nós como cristãos católicos que participamos das comunidades, não nos mantivermos confiantes, com fé no Senhor, nós iremos cair diante da tentação deste mundo. Hoje nós não temos reis que nos pressionam, mas quais são as pressões hoje? As pressões é de viver a fé de maneira só ritualística. A pressão é você entrar na onda do mundo, diante daqueles que querem, entre aspas, modernizar a fé para que ela seja mais suave e aceitável pelos outros. Nós vivemos a pressão de pessoas que não têm fé, não acreditam em Deus. Jovens e adolescentes são confrontados com os meios de comunicação e com ideologias que se colocam contra a igreja, o patrimônio da igreja e o patrimônio da fé. Ou seja, se nós não conhecermos a palavra, se nós não nos inserirmos numa dinâmica de discipulado, nós vamos cair. É isso, se não confiardes, se não vos converterdes, não podereis manter-vos firmes. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele disse o seguinte: quem está em pé, tome cuidado para não cair. Você pode estar na igreja a vida inteira, eu como padre, posso ter 8 anos de padre ou muito mais, você pode ter 40 anos na caminhada, mas se você se descuidar, primeiro você vai sofrer a tentação do mundo, depois a tentação diabólica, e você vai cair mesmo. Vocês não conheceram nunca alguma pessoa que era de comunidade, participava da igreja, pessoas que pregavam bem, arrastavam multidões, e essas pessoas hoje estão no caminho do extravio e não no caminho do evangelho? Então o mais importante, amados irmãos, é nós perseverarmos. Quem perseverar até o fim, será salvo. Então hoje como igreja nós temos que aprender isso, a ajudar as pessoas a viver o arrependimento, a conversão, a viver uma vida cristã profunda, porque vida cristã baseada na rotina, baseada somente na exterioridade, olha, irão cair muitas pessoas daqui para frente. Então que você viva com alegria as graças, os milagres que Deus lhe dá, mas não condicione a fé a Deus a milagres. Se você receber por causa da graça, da liberdade de Deus. Nós estamos aqui não porque Deus fica fazendo milagres na nossa vida. Nós estamos aqui porque Deus é Deus, porque Deus é amor. Porque se nós formos atrás de Deus somente pelos milagres que Ele nos dá, curas e libertação, estamos indo atrás de Deus não por aquilo que Deus é, mas por aquilo que Deus pode nos dar. Isso não é fé, é interesse. Então nós temos que ter fé e disponibilidade, gratuidade
diante desse Deus que nos ampara e nos convida a nos mantermos firmes, graças à ação do Espírito que habita em nós. Vamos então, neste momento, ficar em pé e apresentar ao Senhor da vida, ao Senhor que falou pelos profetas, a nossa prece que brota de nossos corações.